Bem-vindos, ouvintes e amantes do esporte. Hoje é sábado, dia 17 de setembro de 2016. Começa agora mais um Resenha na Área, na rádio Boa Nova 96,3 FM. Com locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Daniele Cameira, Leandro Maia e Yuri Cog. E aí, Yuri, bom dia. E aí, Lucas, tudo bem? Bom dia pra você, pro Leandro e pra Dani, e pra você aí de casa. Vamos pra mais um Resenha na Área. Comigo tá tudo bem. E você, Leandro? Bom dia, beleza? Tudo certo, tudo maravilhoso. Um bom dia aí pro ouvinte, para os companheiros da mesa e vamos lá. Bom dia, Dani. Bom dia, Lucas. Bom dia, meninos. Bom dia pra quem tá em casa. Vamos pra mais um Resenha na Área. Então é isso aí. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 4 grandes paulistas, seleção brasileira e o começo a 1000 por hora da Liga dos Campeões da Europa, hein? A gente começa então com a seleção brasileira, que depois da chegada do Tite e dos bons resultados deu um bom salto na classificação do ranking da FIFA. É isso, Yuri? É isso aí, Lucas. A chegada do treinador Tite ao Brasil rendeu resultado dentro e fora de campo. Com as 2 vitórias nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo contra Equador e Colômbia, por 3-0 e 2-1 respectivamente, a seleção retornou ao top 5 do ranking da FIFA, o que não acontecia desde setembro de 2015, quando os pentacampeões ocupavam a 5ª colocação. A Argentina segue na liderança, seguida pela Bélgica. A atual campeã do mundo, a Alemanha, é a 3ª, e a Colômbia está empatada com o Brasil na 4ª colocação. Completam os 10 primeiros Chile, Portugal, França, Uruguai e País de Gales, que o Leandro gosta bastante. Eu sempre achei bem estranho o jeito que a FIFA utiliza, né, pra montar esse ranking dela, porque a Bélgica não ganhou nada expressivo pra estar em segundo lugar nesse ranking, né? A própria Colômbia como 4º, né? Sendo que o Chile, que é 6º, é o atual bicampeão da América do Sul. Não, esse ranking, ele é muito estranho. Porque a pontuação dele não leva em conta muito a dificuldade do campeonato. Eles colocam na mesma dificuldade um campeonato sul-americano, uma eliminatória sul-americana, com uma eliminatória asiática, que com certeza é mais fraca do que a sul-americana. Então acaba dando esses erros aí e acaba a Bélgica sendo primeira sem nunca ter... É a segunda agora, né? A Bélgica é a segunda, mas foi muito tempo a primeira sem ganhar nada, sendo que a Alemanha era campeã do mundo. O Chile ganhou 2 Copa Américas, Portugal ganhou a Eurocopa e todo mundo atrás da Bélgica. Agora, fato é que nós ficamos por muito tempo fora de uma colocação tão expressiva como esse 4º lugar. Então, finalmente, né, parabéns pro Tite, que já conseguiu que a nossa seleção subisse no ranking da FIFA. Apesar de ser um ranking muito estranho, ele é importante, porque os 8 primeiros são cabeça de... Os 7 primeiros, né, mais o país sede, é o cabeça de chave da Copa, e isso na última Copa fez a diferença, porque a Itália não estava entre os 8, aí caiu naquele grupo lá Inglaterra, né? Inglaterra, Uruguai e Itália. E Costa Rica que surpreendeu. Costa Rica que acabou surpreendendo. Então, acharam que ia ser o saco de pancada desse grupo, né? E não só passou de fase, como foi para as 4ª de final. Por mais que seja um ranking estranho, ele é muito importante. Esse País de Gales em 10º lugar também, sem Holanda, sei não. Holanda tá mal pra caramba, hein? Vamos ser sinceros. Nem Eurocopa foi, né? O País de Gales pelo menos foi, né? Foi. Ok, justificado. Vamos então aos grandes paulistas. Pra começar, o líder do campeonato não deixou o ponto escapar por pouco, hein? E nem a ponta da tabela. Fala aí, Leandro. O Palmeiras perdeu a chance de arrancar no campeonato. No jogo contra o Flamengo, dentro de casa, o Verdão não aproveitou a vantagem numérica e acabou no empate por 1-1. Com gols de Alan Patrick e Gabriel Jesus, a partida contra o rubro-negro carioca foi como uma final de campeonato. Agora, Palmeiras tem 48 pontos, seguido de perto pelo Flamengo com 47. O Verdão jogará contra o Corinthians fora de casa, hoje às 4 da tarde, e não contará com Gabriel Jesus e Vitor Hugo, suspensos por cartão amarelo. Foi um jogão, né? Palmeiras e Flamengo, foi tudo aquilo que esperavam? Acho que sim, né? Foi um jogo bom, viu, Lucas? E a nota negativa fica pra a mancha alviverde, que não pôde ir, né? E nem a torcida visitante do rubro-negro carioca, os dois punidos por conta da briga que protagonizaram lá em Brasília. É verdade, bem lembrado. Né, foi lá no primeiro turno. Dentro de campo, eu só quero falar sobre uma coisa: Pará. Ele foi o grande responsável pela perda dos 3 pontos para o Flamengo. Pensei que você ia elogiar o Pará. De jeito nenhum. Ele tem feito boas partidas pelo seu clube, sim. mas ontem
senhor Gabriel Jesus fez um belo gol, Golaço, resolveu, mas só fez porque quem estava marcando ele foi o Pará. Se vocês pararem para ver o lance, vocês vão ver que o Pará tem culpa total. Foi a pior marcação de todos os tempos. Se o Flamengo perder esse título por 1 ponto, por 2 pontos, cobrem Pará e vejam que aos 43 minutos ele deixa simplesmente na entrada da área que o melhor jogador do Alviverde Paulista simplesmente chute para o gol. Mais tarde, então, eu vou parar pra ver esse lance. Pare para ver o que o Pará fez. E aí, Leandro, Palmeiras sem Gabriel Jesus pra enfrentar o Corinthians. Sem Jesus fica difícil, né? Já diria aquela grande frase. Mas, falando de Gabriel Jesus, Palmeiras é bem complicado, né? Perde seu principal jogador, né? O Vitor Hugo é um grande jogador também na zaga. Mas clássico é clássico, né? A gente nunca sabe, o Corinthians Clássico não é vem... clássico e vice-versa. Palmeiras vem numa boa fase, mas sem seus 2 grandes jogadores, e o Corinthians que não vem numa boa fase, mas é clássico, né? Quem sabe aí, mas eu acho que o Palmeiras é favorito, apesar de jogar fora de casa, é favorito pela campanha que vem fazendo e pelos últimos jogos também. Mas o Corinthians tá aí, né? Quem sabe aí num lance. E sempre clássicos aqui paulistas. O Santos, né? Falaremos, né? O Santos jogou desfalcado e acabou ganhando do Corinthians, né? Então a gente nunca sabe. Mas o Palmeiras entra como favorito e se quiser ser campeão tem que ganhar esse tipo de jogo, né? Agora, da mesma forma que o Flamengo deu uma grande vacilada por ter permitido que o Palmeiras fizesse o gol de empate, nós precisamos lembrar aqui que o Verdão estava com um jogador a mais quando o Flamengo fez o seu gol, né? O grande Márcio Araújo que é ex-Palmeiras, tomou cartão vermelho, né? Foram 3 faltas para 2, tomou cartão amarelo e aí depois veio o seu cartão vermelho. Ele foi embora mais cedo pro vestiário do Allianz Parque, mas acabou fazendo, mas não trouxe tanto prejuízo para o seu clube, né? O Zé Ricardo sacou o Diego, hein? Sacou o Diego e apelou pra lei do ex depois, né? Porque botou o Alan Patrick, que jogou no Palmeiras, e o Alan Patrick fez o gol. Exatamente. A lei do ex sempre funcionando, né? Entrou e fez gol. Sensacional, o Alan Patrick, um toque na bola, um gol no começo, né? Depois o jogo ficou mais equilibrado, o Palmeiras empatou. Em casa, sendo líder, com 1 a mais, eu acho que, né, o Palmeiras merecia assim, mais, né? Teria que ter feito mais em campo. Não tem muito o que discutir, que são os 2 melhores times do campeonato. Será? São. O Galo no momento, né? O Campeonato Brasileiro é especialista nisso. O Santos já foi o melhor time do campeonato, o Corinthians já foi o melhor time, Palmeiras, Internacional, que nunca mais fez nada no campeonato. Só ganhou do Santos agora, né? Mas depois nunca mais fez nada. E eu ainda acho que tão candidato para o título quanto Palmeiras e Flamengo é o Atlético Mineiro. Com certeza. Chega forte também, tem um elenco muito bom. O Santos também estaria lá, né? Mas acabou perdendo pontos primordiais para clubes que estão embaixo, né? Mas é claro, com umas 3 vitórias seguidas pode voltar a brigar pelas primeiras posições. Bom, então o clássico é entre Corinthians e Palmeiras, não é Palmeiras e Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Mas a gente não vai falar do Corinthians ainda, vamos falar do São Paulo. Quem é agora? São Paulo. Que resolveu participar da Florida Cup e quer engatar uma sequência no Brasileirão. Conta aí, Dani. Lucas, o São Paulo confirmou nessa semana sua participação no torneio da Flórida, ou Florida Cup, que acontece no começo do ano que vem. O tricolor se junta ao Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional e Vasco na pré-temporada. Além disso, mesmo sem o melhor desempenho dos últimos tempos por parte da equipe, o atacante argentino Chaves tem o melhor início de um atacante no tricolor nos últimos 14 anos. Em 9 partidas, ele já fez 6 gols. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense amanhã, na Arena da Baixada, para escapar de vez da zona de degola e poder respirar um pouco. O jogo acontece às 4 da tarde. Fora de casa, São Paulo não vem das melhores épocas, né? É isso o aí. Atlético Paranaense que também já esteve melhor no campeonato, podemos dizer, né? O São Paulo, que vem de 2 jogos em seus domínios, né, vai agora visitar o Atlético Paranaense fora de casa lá em Curitiba. É longe de ser uma vitória garantida, né, para o tricolor, mas eu acho que ganha. Quando nós formos para a parte dos nossos palpites, vocês vão ver que eu vou apostar numa vitória já antecipando do Clube Paulista aqui. Sua aposta, hein? Mas não vai ser um jogo fácil, né?
E se o São Paulo quiser sair desse grupo do Feliz 2017, precisa de umas 5 vitórias seguidas pra que possa brigar por um G4. Mas eu acho que não vai rolar isso, que vai perder uma, que vai ganhar outra, que vai empatar outra, e vai seguir uma 8ª colocação, uma 10ª colocação. Eu não acho que almeja mais nada nesse ano o São Paulo. Então já tem que pensar nos reforços pro ano que vem. Precisa pensar e é algo bastante curioso, né? Que o Caleri e o Ganso, que eram os 2 melhores jogadores, saíram e se pensou, nossa, né? Quem que vem? E veio Chaves pra área, pra o lugar de Caleri. Que começou muito bem, né? Começou bem. E o grande Cueva pra o lugar de Ganso. Então, se era uma grande preocupação quem que ia jogar com a 9 e a 10 do São Paulo, já não tem mais, né? Mas faltam peças pra outras posições, né? Porque se você for ver o time, tá longe de você olhar para o elenco e falar que é grande, que tem condição de lutar por título. E não é mais comandado por Bausa, né? Não é mais. Bausa... Somos fã do Bausa, estamos acompanhando o trabalho do Bausa aí, que está indo bem na Argentina. E ele dava um jeito nesse time, levou até a semi da Libertadores, Com não certeza. sabemos como, mas fez um bom trabalho. Leandro, o São Paulo tem risco de cair, você acha, ou é só fase e vai ficar no meio da tabela? Não, São Paulo não cai, não. Não cai? Simples assim. E nem vai para a E próxima também Libertadores. vai ficar ali no meio, que já é um bom resultado no que se vê no São Paulo nesse ano, né? Com certeza. Mas não deve cair, não. Acho que Feliz 2017. mais Feliz 2017. fácil de cair tá o Internacional, né? Sim. Que tá ali na beirada. Na beirada. Tá lá. Na beirada para cair do precipício. Já esteve no G4, no Z4, já teve todo lugar do campeonato internacional. Restabelecido pelo Santos, né? Vamos lembrar isso. Muito bem. Sim. E o Santos? Santos o quê? Santos que venceu o Botafogo fora de casa. Que belo E link aí. finalmente voltou ao G4. Conta aí, Leandro. O Santos vem de uma vitória suada contra o Botafogo fora de casa por 1-0. Essa foi a segunda vitória consecutiva no campeonato e que colocou o time da Vila Belmiro no G4. O destaque da partida ficou para o goleiro Vanderlei, que fez várias defesas difíceis. No caso, uma delas foi de uma bicicleta do goleiro Sidão do No Botafogo. último lance. Sensacional. No último lance. O goleiro santista vem sendo elogiado pela sua regularidade e há até quem diga no clube e na torcida que ele merece ser convocado para a seleção brasileira. Agora, o time se prepara para enfrentar amanhã o Santa Cruz no Pacaembu às 4 da tarde. Vamos voltar pra essa frase aí. A do Vanderlei? Vanderlei na seleção brasileira. Meu querido Lucas, se o Everton pode jogar, eu acho que o Vanderlei pode também. Fernando São 2 Praz. bons goleiros e os 2 merecem estar lá. E aí? Até porque eu acho que agora tem goleiros na frente dele, o Marcelo Groi, mas eu não vejo no Brasil muita diferença entre os goleiros. Não vejo muita diferença entre o Alisson e o Marcelo O Cássio Groi. foi o melhor já. Eu acho que são goleiros do Marcelo mesmo Groi nível. foi, Acho que o a Diego gente- Cavalieri foi, São- o Praz foi. o Vitor. O Vanderlei pode ser hoje, velho. São bons goleiros, mas nenhum tá acima. Não vejo acima como a gente tem no futebol mundial, Buffon. O Jefferson Neuer, foi já também, O né? Jefferson foi. Então a gente tem ótimos goleiros. Acho que é uma posição que o Brasil tá bem servida e não vai sentir falta. Então é isso. Santos venceu mais uma fora de casa. Venceu, foi Golaço do a Zeca. segunda seguida, né? E a tabela prova que o Santos e as 2 vitórias seguidas que o Santos conseguiu provam que o nosso Campeonato Brasileiro ele é embolado demais, né? Que o Santos perdeu 3, ficou para trás, ganhou 2, voltou para cima. Ou seja, qualquer sequência de 3 resultados bons que você faz, você sobe, e uma sequência de 2 resultados ruins, você desce, né? Então realmente isso fica mostra complicado. o equilíbrio, né? Que tá o Equilibrado. Ninguém se distancia muito pra nenhum dos lados, tirando o América Mineiro, que realmente tá muito mal lá embaixo, mas de resto acho que dá pra brigar por todas as posições, né? O Santos ainda sonha pelo título. Com certeza. Eu acho que agora ficou um pouquinho pra trás, né? Deu até uma entristecida nos jogadores ali, aquelas derrotas ali que eles esperavam a vitória, que eram os times de baixo da tabela, mas eu acho que, como o Yuri falou, né? O campeonato é tão embolado que você fica... Vai, desce, já sobe, já tá no título de novo. Acho que um exemplo disso é o próprio Botafogo, né? Que tava lá na zona de rebaixamento, desacreditado, conseguiu uma sequência de vitórias, já tava quase 10º colocado já. Tava a 4 pontos do G4. Então esse é o... O Cruzeiro subiu muito, né? O Cruzeiro Também. subiu muito. Os grandes, o Botafogo, você citou os grandes nomes que
conseguiram reerguer o Botafogo foram o Camilo e o Neilton, né? Sassá, Sassá também, Sassá. um dos artilheiros do campeonato. Esse grande trio. O Camilo pode até concorrer a um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Sim. Porque até pelos companheiros que ele tem em Camito. volta, o grande Camito é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. E que a gente vem falando que o futebol brasileiro não tem camisa 10, aí temos o Camilo. Olha. Eu sempre gostei dele, desde a época da Chapecoense, jogando muito bem. Ele foi do Mirassol também. Enfim, Palmeiras conhece bem, né? conhece. Botafogo conseguiu pegar aí o Camilo que jogou na Chapecoense, deu Foi uma pros sumida. Emirados Árabes, né? Aí o Botafogo apostou, precisou né? ali, apostou, deu certo. Deu certo. Não foi que nem o Vasco que tentou o Andrezinho ano passado e não foi a mesma coisa. Eu sempre né? gostei dele. Mas a idade chegou, né? E chegou, mas ele pelo Inter foi um grande banco. Lembrando Vasco? que o mercado, desculpa, Leandro, mas o mercado ainda tem o Thiago Neves aí. Thiago Neves. Acredito que ano que vem vai ter uma volta de um monte de jogadores que estão na China, Arábia, porque eles já O foram... Diego Tardelli Ó, é um um tá nessa exemplo, lista eu acho aí. que Diego Tardelli volta. Marcelo Moreno? Thiago Talvez. Neves deve voltar. O próprio Everton Ribeiro e Gil. o Ricardo Goulart devem voltar, porque já estão lá há 2 anos já. O Gil talvez não, porque foi esse ano, né? É. Então, mas tem um pessoal que já tá lá uns 2, 3 anos, que eu acho que já fizeram a malinha deles de dinheiro e dá pra voltar, né? O seu pé de meia. Já fizeram o pé de meia. Na verdade, 2, né? Dependendo do lugar que eles foram. Que maravilha. Jusilei quer ficar pra lá, né? Porque ele O até se Jusilei naturalizou. quer- Sim. Naturalizou e quer jogar por lá mesmo. Optou pela grana, né? Tudo bem. Um cara que tinha muito potencial. Pra ser volante da seleção até, né? Exato, mas né, foi a escolha que ele fez, né? De a carreira dele ser feita pelos países que não tem tantos. Que não tem ligas competitivas, mas que pagam mais. Exatamente. Bom, agora sim a gente vai pro Corinthians, que encara o Palmeiras hoje. A torcida não vem muito contente com o Cristóvão e a equipe tá oscilando muito, né, Yuri? Polêmico esse tema, viu? O Corinthians segue não convencendo o seu torcedor no Campeonato Brasileiro. Após levar a virada para o rival Santos fora de casa, foi a vez de o Timão visitar o Coritiba com seu novo terceiro uniforme azul. A equipe de Cristóvão começou na frente do placar, mas não conseguiu nada além de um empate. Com apenas 1 ponto conquistado nos últimos 6 possíveis, o alvinegro da capital caiu para quinto na tabela do campeonato, com 41 pontos, mas segue na cola do Santos, já que está só 1 ponto atrás do Peixe. E com boas chances de classificação para a próxima Libertadores, portanto, o Corinthians. Procurando fazer as pazes com a vitória, o Timão conta com um grande reforço para a próxima rodada, a sua Arena. É nela que o time recebe o líder Palmeiras. O jogo é difícil, as 2 últimas rodadas não foram boas, mas o torcedor do alvinegro da capital está longe de entregar as fichas do derby paulistano. Para o clássico, os donos da casa não terão Fagner suspenso, já que ele tomou o terceiro cartão amarelo ao fazer o pênalti que cedeu o empate ao Coritiba. E o Wendel também é dúvida, mas dessa vez pela parte física. O jogo, como a gente já falou, é hoje e rola às 4 da tarde. As laterais do Corinthians são bem supridas no banco também, né? Tanto o Léo Príncipe como o Guilherme Arana, os dois vindo da base, são bons jogadores. E a gente pôde perceber no jogo Corinthians e Curitiba que logo aos 5 minutos o Wendel machucou, antes até 3 minutos, se eu não me engano, o Wendel machucou. E o Arana teve que entrar. E deu pra ver que ele tava meio fora de ritmo de jogo ainda, meio com a perna pesada, porque eles têm que jogar. Com certeza. Eles têm que ter um ritmo pra não cansar quando precisar entrar, porque treino é treino, jogo é jogo, né? Grande Sempre frase, dizem. é verdade isso aí. E outro ponto, ficou bonito o uniforme novo do Corinthians, hein? Nike mandou bem. Mandou bem, mas que seja tratado como o terceiro, né? Que seja só de vez em quando, né? Se em casa jogar fica chato, se for usado mais que o branco, que o preto, fica estranho. Então, bom, eu acho muito válido que as equipes lancem os seus terceiros uniformes com cores que não são comuns para aquele clube, mas sem o exagero também, né? Joga de vez em quando e tá ótimo. Leandro, o Gustavo chegou do Criciúma, chegou quieto, chegou na dele, mas chegou feliz. Deu pra ver que ele chegou super empolgado pra Alegria. jogar pelo Corinthians, Ele... Eu ia falar uma coisa, não vou. Não vai falar? Não vou falar. Então tá bom, deixa o Gustavo na dele. O Gustavo chegou e parece que com essa entrada dele, de ter um 9 de referência mesmo, os pontas estão tendo mais liberdade pra atacar. Tanto é que o Marlone fez gol nas 2 últimas partidas, contra o Santos e contra o Curitiba. Tá jogando demais. Apesar da vitória não ter vindo em nenhum dos 2 jogos e do Gustavo ainda não ter feito seu gol, ele vem participando bem do jogo. Você acha que isso muda o esquema de jogo do Corinthians pra melhor?
Ele foi uma aposta, né, do Corinthians. Ele veio da segunda divisão, né, do Criciúma. do Criciúma, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o esquema não tá favorecendo muito o estilo de jogo dele. Eu acho que ele fica muito afastado e ele acaba não participando muito do jogo. Quando ele participa, pelo menos das vezes que ele participou, ele teve uma boa participação, né? Deu chute que o Marlone completou e saiu gol. Mas eu acho que ele participa pouco do jogo ainda. Não sei se pela qualidade dele, porque a gente ainda não teve muito pra ver dele, mas eu acho que o próprio esquema não favorece. Lembrando que o Cristóvão agora tem uma sombra enorme em suas costas, que é o Roger Machado, que foi mandado embora do Grêmio. A diretoria do Corinthians falou que não ia mandar o Cristóvão embora, ano que vem ia ver, mas falaram isso porque não tinha ninguém no mercado, né? Exatamente. Agora que tem o Roger, quem sabe o Cristóvão aí com uma derrotinha, alguma coisa acontece. O Palmeiras, por exemplo, né? Pega já hoje. Yuri, vou passar essa bola pra você. Roger Machado demitido do Grêmio, no mercado, e a torcida pedindo muito o Roger no Corinthians. Olha, quando eu soube que o Roger tinha pedido sua demissão lá do Grêmio, o que eu falei? Se o Corinthians perder para o Palmeiras, ele já na segunda-feira fecha. Não que eu concorde com isso. Eu acho que o Corinthians, desde 2008, tem uma cultura que é muito bacana, que não é comum no nosso futebol, que é o fato de os treinadores terem tempo para realizarem aquele trabalho que eles querem. Foi assim que o Tite se tornou esse grande treinador que ele é hoje. Se ele tivesse caído para o Tolima, nada disso que todo mundo viu, foram 2 títulos brasileiros, foi uma Libertadores, foi o Mundial e a ida dele pra a seleção. Nada disso teria rolado. Então foi o Mano, foi o Tite, foi o Mano, foi o Tite. Teve também uma pequena passagem do Adilson Batista que né? Foi muito mal. Mas eu acho que o Corinthians não deve trocar as pernas pelas mãos ou as mãos pelas pernas. E só 3 meses depois de ter jogado suas fichas no Cristóvão, já sacá-lo assim. Mas é extremamente realidade. Ele não que ele não faz um bom trabalho. Ele não teve tempo para isso. Ele nem tem atletas que o garantam que ele lute pelo título. Mas vamos lembrar que ele recebeu esse time de Tite como 4º colocado. Ele é 5º hoje. Ou seja, não tem tanta diferença assim, né? E com uma vitória, com 2 vitórias, ele até pode subir de novo. O que tá pegando com ele mesmo é o desempenho dentro de campo, né? Você lembra de o Corinthians contra a Ponte Preta, que o Corinthians foi muito mal. O próprio jogo com o Santos, né? Que o Corinthians começou ganhando e aí tomou a virada. As mudanças, né, que ele fez, até no jogo contra o Curitiba, também ele não mudou, com medo, parece, da torcida criticar. O Marquinhos Gabriel tava lá no banco, né? E ele podendo colocar, ele não colocou, ninguém entendeu. Com um jogador a mais, podia deixar o time mais ofensivo, mas agora, vamos isso lembrar não é bom pra também, ele, né? Não é, mas eu procuro ser muito justo. Vamos lembrar que ele agora tem a sombra do Roger. Sim. Mas desde que ele chegou, ele treina esse time com a sombra do Tite. Né? Não é fácil você vir depois... Ele pegou o legado, né? Não é fácil você vir depois do maior treinador que o Corinthians já teve. Né? Que foram vários títulos, enfim, uma história gigantesca, né? Então, não seria fácil para qualquer cara aí que viesse substituir o Tite, né? Como ele não tem tantos títulos, ele não tem tanta história, ele não tem costas largas, né? Se o Abel Braga tivesse aí, por exemplo, se o Abel Braga perde 1, perde 2, tudo bem. É o Abel Braga que tá lá. Se o Cristóvão perde 1, perde 2, fica bastante ruim, né? Porque ele não tem tanto nome assim ainda. Mas é um cara que eu acho que tem um futuro, talvez não pelo Corinthians nessa passagem, mas é um cara que não é burro que nem estão falando aí, né? Vamos ter respeito pelo Cristóvão. Vale lembrar que o Cristóvão apareceu como treinador de futebol quando o Ricardo Gomes treinava o Botafogo, ou o Vasco, não me lembro agora, mas um desses 2 times que estava jogando contra o Flamengo uma vez, e o Ricardo Gomes teve um AVC em campo. E o time precisou de um substituto imediato. E o Cristóvão era o auxiliar dele, né? O Rio sempre revelando treinadores dessa maneira, né? O cara coloca lá, né? Andrade pelo Flamengo foi campeão em 2009. E parece que ele passou por muitos times desde então.
Mas é aquela história, né? Que a torcida fica um pouco assim porque ele nunca venceu um título, então. não tem uma bagagem. Então ele sempre vai Algo ser pressionado relevante e cobrado. e algo relevante só dessa história que você tá trazendo aí do Roger versus Cristóvão, o que é? O Roger foi procurado pelo Corinthians quando o Tite foi para a seleção. E o Roger falou não. E o que eu quero dizer com isso? Que a diretoria corintiana, ela antes de ir para o Cristóvão procurou o Roger. Ou seja, ela tem uma clara preferência pelo Roger, né? É verdade. E o Cristóvão aceitou, né? Isso já é um Aceitou. ponto bom. O Roger não, né? É, O Roger preferiu ficar lá no Grêmio para 3 meses depois falar tchau. tá certo. E, Leandro, Marquinhos Gabriel anda figurando no banco do Corinthians agora. Quem tá jogando Marlone por uma ponta e normalmente o Giovanni Augusto pela outra, mas Tá jogando nada, seu Giovanni Augusto? Luca tá jogando por ali também. Romero parou de aparecer também. Parou. Mas é a hora do Marquinhos voltar? É aquela coisa, eu acho que a gente já até falou no programa, né? Que no Corinthians sempre parece que o melhor tá no banco, né? É verdade. O Marlone, quando tava no banco, o Marlone tinha que entrar. Luca, quando tava no banco, o Luca tinha que entrar. Agora é o Marquinhos Gabriel. Mas o Marlone vem jogando muito bem, né? Agora, eu acho que não tem muita diferença. Eu acho que tem que ser quem tá no melhor momento. Eu acho que não tem muita diferença entre Luca, Marlone, Marquinhos Gabriel. Ele tem que escolher 2, né? 2, 3 ali pra completar o meio de campo, porque eu acho que o Rodriguinho já tomou aquela posição. Vem jogando bem Vem também, jogando bem. surpreendente. O Christian parece que vai ser aquele primeiro volante, né? Por enquanto, ou dividindo ali a posição com o Williams, já que o Bruno Henrique foi embora. Então ele tem que escolher. Tem o Camacho jogando, Tem o né? Camacho jogando também, que vem jogando bem quando ele quer um meio de campo mais solto. Agora, tem 3, 4 jogadores para 2 posições, né? Aquelas 2 posições da As ponta. pontas, O exatamente. meu meio-campo seria quem? Desculpa, Leandro. Seria Christian como o primeiro volante. Rodriguinho como o segundo volante, porque ele joga nessa posição também. Marlone por uma ponta, Marquinhos Gabriel pela outra, porque eles podem jogar juntos, é óbvio. Sim, sim. E o Guilherme pelo meio. Tá machucado, né? O Guilherme tá machucado no momento. E na frente, Gustavo. Vamos dar uma chance pra esse cara. Não, né? o Gustavo tem que Os jogar. caras trouxeram, então coloca pra jogar, né? Não, acho De que repente é- o cara jogar assim. faz vários gols, velho. Eu acho Parece que, ser bom. Eu acho que o problema, o que o Cristóvão vem pecando, né? Eu acho que é na hora da substituição. Ele até faz a escalação, uma escalação boa para os jogos, mas eu acho que na hora de substituir ele não vai bem. A gente viu isso no jogo contra o Santos, né? Que acabou recuando crucial, demais. Nesse jogo contra o Curitiba aí conseguiu, saiu na frente, né? E acabou tomando gol. Ali a substituição também não agradou muito a torcida. Ele só tem que acertar como ele mudar. E também eu acho que o Cristóvão não tem aquela... quando ele não tem aquele agrado da torcida, né? A torcida não é muito fã dele. Então, É muito difícil trabalhar então assim, é muito né? difícil. Então qualquer coisa que ele muito faça, difícil. o Corinthians pode fazer o que for, que a culpa vai ser do Cristóvão. Com certeza. Então fica difícil pra ele trabalhar, mas quem sabe aí... Eu acho que se ele ficar até o final do ano vai ser difícil ele ficar até o final do ano, mas se ficar ano que vem eu acho que ele não continua não. Eu concordo contigo. Então é isso. O fato é que amanhã, Corinthians... Amanhã não, hoje já. Hoje, 4 da tarde. Exatamente. Corinthians e Palmeiras na Arena do Corinthians. Bom, saindo do futebol paulista, do futebol brasileiro aqui, essa semana contou também com o início da Liga dos Campeões da Europa, competição mais esperada pelo mundo todo. Para variar, times como os Borussia, que atualmente vem sendo um dos maiores, né, da liga, Barcelona e Bayern de Munique atropelaram seus adversários. Conta aí, Dani. Meninos, a Liga dos Campeões mal começou, mas os gigantes do torneio já mostraram sua força. O Barcelona, do trio MSN, fez nada menos do que 7-0 no Celtic. O Bayern de Munique passou por cima do Rostov por 5-0. E teve mais goleada. O Borussia Dortmund fez 6-0 no Legia Varsóvia. O Real Madrid, que muitos esperavam que goleasse, venceu de virada o Sporting por 2-1 no sufoco. Destaque para o grupo do Arsenal e PSG, onde nenhum time venceu. Além do empate dos dois, Ludogorets e Basel também ficaram no 1-1. Os destaques da próxima rodada ficam para as partidas entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, além do Borussia Dortmund e Real Madrid. Muito obrigado, Dani. E Barcelona começou com 7-0. Tinha 7-0. perdido do glorioso Alavés, né? Pelo Foi um Campeonato revés Espanhol. para o Alavés. Exatamente. Seguido por um E- 7-0, que não foi 7-1. O E- Brasil, quando toma 7 gols, faz um gol de honra.
né? E Agora o Celtic não. É isso aí. E o Neymar, 4 assistências e 1 gol, hein? Que jogo. Está jogando muita bola o menino Neymar, que não virou cantor. Muito se falou, mas era uma ação de marketing, obviamente, né? Por favor. Se alguém acreditou naquele vídeo, né? Por favor, Acho que a gente podia cantar a música aqui. Não, por favor. É muito ruim essa música. muito ruim. Desculpa. Não ficou boa, Neymar, desculpa. Bom, Bola pra frente. desculpa, tossi. O Barcelona fez 7-0, o Bayern de Munique fez 5-0, Borussia Dortmund fez 6-0 e o Real, E o Leicester City, 3-0. Leicester no 3 a Clube Brugge 0 da fora Bélgica. de casa. Olha aí, a toca pro inglês. E o Real 2-1 de virada no sufoco, Leandro. Ninguém esperava esse jogo difícil pro Real Madrid, né? Em casa, no Santiago Bernabéu contra o Sporting. Não era esperado, mas o Sporting fez uma grande partida. Conseguiu segurar o Real Madrid aí por quase o jogo inteiro, né? Segurou por 90 minutos, né? Aí teve uma falta e o Cristiano Ronaldo decidiu que é o que se espera dele, né? Então... Ele que vai ser o Provavelmente. melhor do mundo da FIFA em janeiro. Lembrando que ele, apesar dele ter feito o gol, muitos criticaram a partida dele porque ele não apareceu muito na partida. Mas lembrando que esse é só o segundo jogo dele na temporada. Porque ele veio de uma lesão na Eurocopa que ele foi campeão com Portugal. Final, né, que ele saiu chorando de Isso, campo. e ele só tinha jogado um jogo. E no primeiro toque na bola ele fez gol no Campeonato Espanhol e agora ele fez mais um gol importante no Real Madrid. Um fenômeno. Esse é o Ronaldo do Brasil. Mas aí o Real Madrid que está virando especialista, né, na Liga dos Campeões de virar jogos no final. O especialista é o Morata, né? Impressionante. O Real Madrid contra Foi o Atlético. dele o segundo gol do Real. A primeira final contra o Atlético de Madrid, o Real Madrid fez um gol no final. Com o Sérgio Ramos, depois foi E aí campeão. depois a porteira abriu, né? Foi 4-1. E agora conseguiu fazer 2 gols aí quase nos acréscimos e conseguiu a vitória. Mas provavelmente Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique é obrigação deles chegarem no mínimo a uma quarta de final. Sim. Pelo investimento e pelo tamanho do time. Esses três Atenção, normalmente chegam a né? semi, né? Exatamente. E a atenção para Paris Saint-Germain e o Manchester City. São 2 clubes ricos Sim, podem chegar longe. que podem chegar longe pelos treinadores que tem, né? O Paris Saint-Germain tem o Unai, que veio lá do Sevilha, né? Ele é tricampeão, não da Champions League, mas da Liga Europa, né? Que dá cancha para a Champions League. E o Pep Guardiola dispensa apresentações, né? Se o City nunca chegou longe numa Champions League, ele vai tentar chegar agora com a experiência de um técnico bicampeão da mesma Champions League. Eu apostaria no City campeão esse ano. Olha lá. É bastante ousado. Minha Apostaria no aposta City. vai, sabe para quem? Para quem? Bayern de Munique. E eu explico por quê. O José Mourinho tentou por vários anos seguidos ser campeão da Champions pelo Real Madrid e não foi capaz. Esse que chega Carlo Ancelotti e ganha. É uma teoria, então, Pepe, né? exatamente. Vai lá, continua. E o Pepe Guardiola tentou 3 anos seguidos pelo Bayern e não conseguiu. Esse que chega Carlo Ancelotti. Vamos ver se ele também Sou consegue. fã de Carlo Ancelotti. Eu também. Carlo Ancelotti e Guardiola são os melhores técnicos do mundo. Cada um no seu O estilo. Tite tá nessa lista também. Cada um no seu estilo, mas o Tite é fã do Ancelotti. Sim. Cada um no seu estilo. Acho que o Guardiola, ele... Eu não gosto de falar mudou o estilo de jogo, porque isso que o Barcelona fez e é conhecido, isso o Brasil já fazia na década de 70. Ajax fez, O Milan Ajax, fez. Não é ele novo. só modernizou uma coisa que já era feita, mas Sensacional. ele merece todos os créditos, foi campeão de, se eu não me engano, 7 temporadas como técnico, ele ganhou 6 campeonatos nacionais, então ele merece crédito, mas eu acho que o Exato, Carlo campeão Ancelotti... pelo Chelsea, pelo Paris Saint-Germain, pelo Real Madrid, pelo Milan, né? São 4 ligas aí diferentes. Agora, o Carlo Ancelotti merece toda a credibilidade porque ganhou campeonato inglês, ganhou o campeonato italiano, o espanhol. Francês, espanhol, e Então, vai pra Alemanha agora, nem né? sempre com grandes jogadores no seu time, né? Mas eu acredito que o Bayern de Munique tem uma grande possibilidade, assim como o Barcelona. E esses 5, né, que a gente citou, mas quem sabe na Liga dos Campeões sempre aparece uma surpresa. Atlético de Madrid vencendo nos últimos anos. Eu sinto falta só do meu Chelsea, né? Que eu e o Lucas torcemos pro Chelsea, que não está nessa Exatamente. Nem o Liverpool, esse ano que não eu deu. torço também, não está nem na Liga Europa. Bom, Olha então aí. vale a pena O ficar... Chelsea também não. Olha aí, vai ter um jogo, vai ter Liverpool e Chelsea aí. Foi ontem, 4 horas atrás. Foi ontem, 4 horas da tarde, um grande jogo. Espero que os dois voltem à Liga dos Campeões no próximo ano. É isso aí. Bom, então
Ainda na Liga dos Campeões, vale a pena ressaltar aqui os jogos, né? Borussia e Real Madrid na terça, dia 27. E o outro jogo que é bom, Atlético de Madrid e Bayern de Munique, na quarta, 28. Exato, você que gosta de ver bom futebol, fique ligado na Liga dos Campeões da Europa. Bom, Yuri, é com você agora. Sou eu, Lucas. É você, agora é sua vez, vamos lá. Pra gente fechar o nosso programa de hoje, a gente vai para os palpites, né? Aquela hora que a gente chuta. Vocês pegaram semana passada aí? Porque teve pessoa que acertou. Eu acertei. Não lembro quantos, mas eu sei que eu acertei algum resultado aí. Atualizando o nosso ranking, na semana passada, eu e o Leandro Maia acertamos o placar de Santos 2, Corinthians 1, né? Portanto, o Leandro é o nosso líder com 4 pontos. Não gosto nem de falar desse ranking. Eu e a Dani temos 3, é isso? E o Lucas tem 1. E o Jean, que não está hoje também. O Lucas e o Jean tem 1. Olha aí. Coisa tá feia. Mas você tem a chance de mudar isso agora, Lucas. Vamos tentar, vai lá. Nosso primeiro jogo é Corinthians e Palmeiras. Eu só queria lembrar, antes de darmos o palpite, Por que favor. meus palpites são sempre ousados, são sempre criticados nessa mesa pela ousadia Sim. Alegria. e alegria, e estou na liderança. Então começa você lá, Corinthians e Palmeiras. Aproveita a ousadia. 2-1 Corinthians. O Lucas agora pra ter a chance de passar na frente, né? Olha, 1-0 Corinthians. Eu não tinha falado sobre esse jogo quando nós comentamos, né, sobre Corinthians e Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras fez um bom jogo com o Flamengo. Eu acho que deixou muito a desejar e por conta disso eu vou de Corinthians. 2-1. Daniele. 3-2 Corinthians. Olha, bastante gol. Palpites diferentes. Palpites Olha lá, diferentes. Ninguém copiou ninguém. Você hein? e o Leandro só, Você né? e o Leandro, pra variar. Ah, né? é? Falando 2-1? Nós É. acertamos semana passada, vamos acertar agora Você vê que tem também. uma sintonia, né? De vocês. Você vê que clássico a gente sempre aposta 2-1, né? É tática. Agora, é Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo vai jogar fora de casa. Me pediram pra começar Vai aqui. lá, por favor. Eu tinha dito, né, que eu ia falar então. Eu quero aproveitar e copiar depois o seu. uma vitória tricolora. Ó que palavra errada. Tricolora, muito bom. São Paulo ganha de 1-0 suado fora de casa. Dani, você vai de 1-0 Dani, também? vamos lá. Eu vou causar 2-0 Atlético. Leandro. 3-1 Atlético. Fecha aí, Lucas. 2-2. E o nosso último jogo dessa semana, eu vou deixar o Leandro por último, porque ele vai meter um palpite louco, né? É, Por pra quê? variar, né? Porque é Santos e Santa Cruz, né? O Santos é extremamente favorito. E o interessante é que o jogo é em casa pro Santos, mas não é na Vila. Pacaembu dessa É no vez. Pacaembu, às 4 horas de domingo, é isso? Isso mesmo. E eu vou querer ver quem coloca mais público lá no Estádio Municipal de São Paulo. Por quê? Que o Flamengo joga também domingo, que é amanhã, às 11 horas. Vamos ver quem lota mais o Paulo Machado de Carvalho. Tá, vai rolar alguma aposta disso nos bastidores também? Pode ser. Dani, Santos e Santa Cruz. 1-0 Santos. Econômica. Lucas Econômica. Olivan. Não é do meu feitio, mas é econômica. 2-0 pro Santos. 4-0 Santos e vamos ver Olha lá, qual agora placar eu tô de com medo, Leandro eu tô com Maia. medo. Vai querer bater o placar do Yuri. Com certeza, só pra não ficar abaixo do placar de Yuri. Hoje eu não soltei nenhum placar bailarino até agora. Ainda não. Estou contido. Estou à espera. Vou de 5-0 Santos. 5-0. Eu pensei que iria de 6-7, mas foi 5 até. Cinco tá bom, razoável. ok, né? Foi E o Santa razoável. Cruz- Hoje eu tô um bailarino de jazz, uma coisa mais tranquila. Santa Cruz não vai fazer nenhum gol, depender da gente. Maravilha, grafitão acabou. Que coisa. Bom, então essa foi mais uma edição do Resenha na Área e a gente espera você de volta na próxima, hein? E você, ouvinte, pode acompanhar o nosso projeto curtindo a nossa página lá no Facebook. É só procurar por Resenha na Área e dar a sua curtida para que a gente possa continuar fazendo o nosso programa. Esse programa teve a locução de Lucas Olivan e reportagens e comentários de Leandro Maia, Yuri Cog e Daniele Cameira. Valeu, Dani! Valeu, Lucas, valeu, meninos, obrigado, ouvintes, e até a próxima. Valeu, Leandro! Valeu, companheiros da mesa, ouvinte e até a próxima. Valeu, Yuri, bom dia! Valeu, gente, obrigado. Só pra não deixar passar batido, um salve para os nossos atletas paralímpicos. Que bela campanha que eles estão fazendo, bombando no nosso Realmente. quadro de medalhas. E pra a galera que espera pelo momento que eu falo de Fórmula 1, temos corrida nesse final de semana. É o Grande Prêmio de Singapura, né? É amanhã às 9 horas. Eu pensei Opa. que você ia empolgar na hora de dar tchau, mas... Não, só pra falar Tá aí, certo, né? tem que empolgar mesmo. Mandando um salve também pro Jean,
O Jean pôde que não está comparecer presente hoje, hoje, mas semana que vem tá aí Jean, com a gente. melhoras. Melhoras aí pro nosso amigo Jean, que está levemente mal. Um abraço pro nosso ouvinte, até semana que vem. Então é isso aí. Agradecendo também à Universidade Católica de Santos, a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu!